a nossa mãe, né? Eu pensei que esse papel caberia um pastor. E o pastor, ele, se ele não tiver amor pela obra, se não tiver amor em cuidar dos cristãos, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, porém a nécia ela destrói. Eu comecei a imaginar que o pastor é a mesma coisa. O pastor sábio, usado por Deus, ele edifica a igreja. É um grande instrumento na mão de Deus para edificar a igreja, para juntar a igreja. Porém, o pastor nécio, ele divulga a igreja. Quando divulga bem, Roberto. O pastor nécio divulga a igreja. Nós temos vários exemplos de pastores que não têm sido instrumentos de Deus, que têm ocupado suas igrejas. Pastores que se envolvem com adolescentes, que se envolvem em instituição, pastores que pegam os dízimos dos irmãos para usar benfeitorias para eles mesmos. Então, eu encaixei a figura da mãe com a figura do pastor. O pastor deve amar, o pastor deve se preocupar, deve estar visitando, deve estar vendo o irmão que está doente, o irmão que não vai para a igreja, o pastor que está passando uma dificuldade. Os pastores, porque os pastores, quando há uma dificuldade na igreja, ele também não dorme. Eu tenho um pastor, por ele ser responsável pelas almas da igreja, quando há uma dificuldade espiritual dentro da igreja, qualquer dificuldade também, eu tenho um pastor que não consegue dormir, assim como a mãe não consegue dormir com o filho, com a marido sargente. E, enfim, os irmãos, que somos nós, que devemos estar apoiando e apoiados um ao outro, que devemos estar respeitando, obedecendo e vivendo a vida de Cristo. Também devemos estar respeitando o pastor é aquele que Deus escolheu para cuidar das suas ovelhas. E nós devemos ser filhos obedientes, filhos que cuidem do bom exemplo dos nossos pais. Porque é interessante que quando nós chegamos em algum lugar que nosso pai já é conhecido naquele lugar, ele já fala: você é filho de fulano, não é? Porque você é a cara dele, você tem um jeitão dele. Muitas vezes acontece isso. Sempre que eu chego a algum lugar que as pessoas conhecem meu pai, eles me identificam não pelo mérito, eles me identificam pelo dizer na loja, que é meu pai. Você que não comprar na loja, não é? Eu sou, você não parece que eles têm e tal. Isso é legal, porque quando nosso pai tem um bom exemplo, dando esse exemplo, as pessoas conhecem quem nós somos filhos. E deve ser assim também os filhos de Deus. Onde chegamos, as pessoas dizem: não, você é cristão, não é? Você é cristão, Valdir? Ah, você é do jeito. Você é a cara do seu pai, você é a cara do seu pai, você é a cara de você. Isso parece que não, mas isso é fazer discípulo. Porque o irmão Valdir está sendo discípulo de Jesus Cristo, porque está vivendo a vida de Cristo. E a pessoa que está olhando para o Valdir, ela vai ser discípulo do Valdir, porque se ela desde o começo do Valdir gostar do jeito do Valdir, ela vai começar a viver o que o Valdir vive. Porque o Valdir vive como Cristo. Só que, infelizmente, a nossa presença hoje como igreja de Cristo tem sido uma presença apática. Se o nosso só a igreja batista de Natal, mas falando de uma igreja no contexto geral, independente de denominação, a igreja de Cristo é de maneira apática. Não estamos vivendo como o nosso Pai, não estamos nos identificando como Jesus Cristo. E as pessoas deveriam apontar para nós como filhos de Deus. Porque essa é a função de Cristo. Essa é a função dos servos dele. É representar Deus na terra. Mas a igreja de Cristo não está fazendo isso, aí existe uma grande dificuldade. Aí eu comecei. Essa mensagem não vai sair.
acho que viu. A primeira coisa, o primeiro versículo que eu falando aos adolescentes foi lá em Gênesis, criou Deus o homem à sua imagem. E ele fez crianças lá, né? Colocou uma menina e um menino, fazendo com que um fosse espelho do outro, o menino espelho da menina, e depois o casal também, né? Assim, dois casais. Então, aí nisso ele mostrou o que a menina fazia. O menino não conseguia fazer direito, né? Muito liberal, tal, né? Ele trouxe aquela mensagem gostosa, todo mundo ouviu e queria mais, né? E aí, na hora que a menina foi arrumar a calça, deu aquela jogadinha, o menino, a gente geralmente é mais duro, né? E aí, então, ele explicou, né? Ele falou assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, só que o inimigo quer mudar isso. Né? Então, isso aí já mostrou tudo, né? O inimigo quer fazer com que o homem seja igual a mulher, ele quer que um pareça com o outro, né? Mas não, Deus fez como eu estou dizendo, o homem é a sua imagem e semelhança. Então eu tenho que refletir a imagem e semelhança de Deus, né? Depois ele falou sobre a ansiedade e no final ele falou que nós devemos lembrar, né? Um versículo para Eclesiastes 9:12. Não, lembra, ele falou assim: lembra, onde você estiver, né? Não precisa lembrar de mim, eu sei que você vai esquecer, não precisa lembrar do Pai, mas lembra o teu Criador que fez imagem e semelhança de Deus. Então, a pergunta está falando, né? Aonde quer que eu esteja, se eu estiver no lugar errado, numa hora errada, opa, Deus está me vendo. Meu pai não está, mas Deus está me vendo. Será que eu estou certo aqui? Então, se nós estivermos sempre lembrando do nosso Criador que fez o homem à imagem e semelhança, nós vamos saber. É isso que eu falo. A igreja tem sido apática até por falha nossa e da liderança.